a água mais pura. Confiança e segurança é só ligar 3444-1351. Saúde, modernidade e economia em um só produto. De água Soft. Escolha o soft que mais combina com seu ambiente. Cor, tamanho e capacidade para atender a sua necessidade em casa ou na empresa. Escolha um purificador de água soft. Purificador de água Soft. Filtros de água Pelizar 3444-1351. Olá, telespectadores! Estamos de volta com mais um programa Viva Saúde, dando continuidade ao programa anterior, onde tratamos sobre o recanto do idoso e sobre a terceira idade. Então, continua conosco aqui no estúdio a enfermeira Melânia Polina Argenton e administradora do Recanto do Idoso. Melânia, bem-vinda novamente. Obrigada por ter aceito o nosso convite em falar um pouquinho sobre essa instituição tão importante aqui no nosso município, né? Melânia, nós tratávamos então no programa anterior um pouquinho sobre a característica do idoso, né, a característica do recanto do idoso, como vocês recebem, né, esse sujeito nessa idade tão importante da vida. Dando continuidade então, Melânia, como é feita a inscrição? Se tem algum familiar que está nos assistindo e tem interesse em conhecer esse espaço, saber de valor, a estrutura, como é feito esse contato, como é feita a inscrição para o recanto do idoso? Bom, primeiramente, se a pessoa quer colocar, se a família quiser, precisar colocar o idoso no recanto, ela deve ir até lá, né? Conhecer o recanto do idoso, ver como funciona, que a gente vai explicar quando ele chega lá, e vai também preencher uma ficha, um cadastro de solicitação de vaga. Depois, nesse cadastro tem informações sobre, a gente vai ver informações sobre as doenças, as medicações que ele faz uso, o grau de dependência, se ele caminha, não caminha, se ele come sozinho, se ele usa fralda, se ele toma banho sozinho, enfim, os problemas, dificuldades que ele tem. E a gente vai combinar, então, um dia, hoje, por exemplo, está passando um idoso lá, ele vai passar o dia conosco. A família vai levar ele e vai deixar ele sozinho, não vai ficar junto. Ele fica lá conosco o dia inteiro, vem buscar no final do dia. Ele vai ser observado, vai ser avaliado por toda a equipe que vai estar lá assistindo. A enfermagem, a técnica, o pessoal da cozinha, da limpeza, todo mundo observa ele, como ele se comporta, se ele está gostando ou não, as dificuldades que ele tem. Depois a família vai levar ele para casa, é importante porque ele também vai para casa e pensa se gostou, se vai querer voltar, né? E o grupo que presta assistência, a equipe, vai se reunir juntamente com a diretoria e vai discutir cada idoso que passa por lá. Olha, esse idoso apresenta esses problemas, essas dificuldades, nós temos condições de abrigar ele aqui, de prestar a assistência que ele precisa, né? Se for positivo, se for não, a gente infelizmente vai ter que comunicar à família, né? Mas se for positivo, então a gente vai agora reunir a família novamente, combinar o dia e o que é necessário, a identificação da roupa, né, que é importante, cada um usa a sua própria roupa, vai para a lavanderia e depois é guardado lá conosco. A dieta, os medicamentos, ele passa por uma avaliação médica, traz a receita, que a gente não pode medicar nada sem receita, né? Então a gente começa a preparar tudo o que precisa, o contrato, né? Porque assim, o idoso não é uma coisa assim, agora eu vou para o recanto e nunca mais vou sair de lá, né? Não, é um contrato. Se der certo, ele pode continuar e ele pode desistir, e a família também pode retirar a hora que achar necessário ou que lhe conver, né? Que ele for... E nós também observamos se por algum momento ele possa apresentar alguma dificuldade, como já aconteceu então, né? Já passaram então 22 idosos. Desses 22 teve, claro, óbito também, né? Que é uma coisa que é inevitável com o passar, né? E também teve desistência também. Desistência por quê? Olha, eu tenho a minha casa, avaliou a família lá, né?
tem a minha casa lá na colônia, diz ele, né? Eu vou querer voltar para lá, o meu filho, eu dei para ele, eu gostaria que ele cuidasse. O filho agora tem condições de cuidar, que antes não tinha, agora pode. Ele também se recuperou, ele estava mais debilitado, agora ele está mais forte, mais saudável. Pode voltar? Então pode. Então, a hora que ele disser eu não quero mais ficar, Ele tem assim total como ele liberdade pra disse sair. que eu quero ficar, eu quero ir, tudo bem. Agora ele diz eu não quero mais, a partir desse momento a gente chama a família, conversa e nós não podemos ficar com o idoso contra a vontade, entende? Então ele vai. E então é avaliado tudo isso Todo esse nele, né? aspecto. E Milânia, tem algumas pesquisas que apontam também que daqui a alguns anos a maior população brasileira vai ser de terceira idade, né? Em função de qualidade de vida ou do aumento dos medicamentos, nós temos vivido mais. E em função disso, em função de termos menos filhos também, a população idosa vai ser maior. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo, não sei se tu concorda comigo, como profissional da saúde, que tem duas certezas que nós temos, né? A morte e a velhice. Só que a gente se prepara muito pouco para essas duas questões. Eu diria até que nada. Então, quando chega na família o momento de cuidar do pai ou da mãe ou até dos avós, e agora o que eu faço? E às vezes não há nenhuma preparação financeira também para esse momento, que a gente sabe que inevitavelmente é um custo maior de vida em função de medicamentos, né, cuidados físicos ou até emocionais e psicológicos. Como que tu percebe essa realidade hoje? As pessoas têm se preparado para esse momento da vida? A família tem pensado, tem discutido mais? O que a gente vai fazer quando tiver que cuidar do nosso pai, da nossa mãe? Vai ficar em casa? Quem vai assumir essa responsabilidade? E aí eu percebo também que entre os irmãos, entre os familiares, às vezes dá até algumas brigas, né? Porque eu achei que você ia cuidar, tu achou que eu ia cuidar e no final ninguém se preparou para esse momento, para acolher os pais. E nós falávamos antes também, nos bastidores, né, a questão afetiva. Às vezes esse pai, essa mãe não tiveram vínculos afetivos muito intensos com os filhos. E aí chega esse momento dos filhos cuidarem e vínculo não se forma de um dia para o outro, né? É uma história. Como que você percebe isso, né, nas pessoas e nas famílias que hoje você convive no Recanto do Idoso? As famílias têm se preocupado mais com esse momento? Têm se preparado ou não? É bem pontual. Chegou, envelheceu ou adoeceu, não tenho como cuidar, vai para o recanto. Ou houve uma programação, houve um preparo. Não, são vários pontos, né, para a gente comentar. Bom, primeiramente na questão das políticas públicas, né, direcionadas à população idosa. O governo, ele não se preocupava tanto, se preocupava mais com as crianças, porque era o que mais trazia, né, dificuldades. Também porque, antigamente, quem cuidava dos nossos avós, os idosos, eram as mulheres que não trabalhavam fora. Quem cuidava do nono, da nona, né? Do avô, da avó? Quem cuidava? Era a nora ou era a filha, que não trabalhava fora. Agora, a mulher, cada vez mais, ela sai de casa para buscar a sua realização profissional. Ela quer ter o seu próprio dinheiro, o seu trabalho, né? Então, ela não vai estar em casa para cuidar da mãe, do pai, nem do sogro, nem da sogra. E quem vai cuidar deles? Então, essa que é a preocupação. Como tu disse, a família se reúne. Aí vem o tal do usufruto, né? Que é aquela discussão, as brigas de família. E começa toda essa polêmica, essas discussões. Então, a família se reúne, tenta achar uma maneira e muitas vezes é impossível. E quem acaba sofrendo é o idoso. O governo tem que se preocupar, mas não o suficiente ainda. E cada vez mais ele vai ter que capacitar pessoas para cuidarem dos idosos. Cuidar dos idosos de uma maneira geral. As pessoas também têm que se preocupar com isso. Eu, você e outros, os jovens.
sabe que nós sabemos e temos informações que alimentos mais saudáveis fazem melhor a atividade física, o cigarro, a bebida. Então, alguns idosos estão doentes hoje por terem vícios, como bebida, cigarro, uma alimentação gordurosa, não fazer atividade física, vida sedentária, que provocaram o AVC, que provocaram um outro problema, né, de diabetes, que gerou agora uma incapacitação física. Então, a gente sabendo de como prevenir a doença, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Você vai ter uma velhice saudável. Você vai estar idoso, mas você vai estar fazendo suas coisas, você vai estar ativo. E vai demorar muito mais para adoecer. Então, isso é uma consciência que as pessoas têm que ter. E as famílias, quando a questão afetiva, isso aí é uma coisa assim que era uma cultura, é cultural, né? Então, o que ele precisa? Ele precisa de comida, ele precisa de roupa, ele precisa de um teto. Eles não foram criados, eles não foram educados a dar carinho, a sentar e conversar. Mesmo porque eles tinham muitos filhos. Agora nós não, nós já temos mais informações. Então nós sabemos a importância de alimentação, habitação, mas o afeto, o carinho é tão importante quanto. E isso traz uma qualidade de vida melhor também. Perfeito. Melânia, bom, tu falaste uma coisa importante, né, que é política pública e capacitar profissionais para trabalhar com essa faixa etária. Fala um pouquinho para a gente da equipe, né? Como que é constituída a equipe do Recanto do Idoso? Quantos profissionais são? Técnicos, né? Enfermeiros, psicólogos? E depois eu queria também tratar um pouquinho como essa equipe se mantém saudável mentalmente para cuidar do idoso diariamente, que a gente sabe que é uma atividade bastante desgastante, né? Realmente. Assim, nós não vemos assim como cuidar de idoso como uma coisa assim, é muito difícil. Porque as pessoas que a gente contrata, elas não bastam ser boas tecnicamente. Tu não tem que ser assim, apenas boa, eu sei pegar uma veia muito bem, se precisar instalar um soro, aí eu vou. Se precisar fazer um ótimo curativo, eu sei fazer o curativo, eu sei passar sonda, eu sei dar banho, eu sei alimentar. Não basta ser bom tecnicamente, você tem que gostar, né, de cuidar de idoso, e você tem que ter afeto, tem que ter carinho, tu tem que ter paciência. E você tem que conhecer o idoso, por que ele está repetindo de novo, por que ele está reclamando, por que ele está se queixando, que doença ele tem, qual é o problema dele, né? Então, você tem que ter esse perfil. Ter um perfil de paciência, de entender, de cuidar, de repetir de novo, de ir lá novamente, né? E desde a cozinheira, quem trabalha na limpeza, na lavanderia, não apenas a enfermagem, toda a equipe tem que estar preparada para entender por que ele não consegue mais agora comer sozinho. Quando ele chegou, ele caminhava e agora está na cadeira de rodas. Então a gente vai tendo uma evolução lenta, mas vai tendo, né? Então você tem que preparar toda a equipe assim. Também tem o psicólogo, né? É voluntário, mas existe, né? Que dá suporte para o funcionário e também para o idoso, dá assistência. Temos a fisioterapeuta 2 vezes por semana, 2 manhãs, inclusive leva alunos do curso de fisioterapia, né? E nós mobilizamos a cidade aí na rádio e conseguimos esteira, conseguimos bicicleta ergométrica, conseguimos dinheiro para fazer um tablado. Hoje mesmo eles vão instalar uma barra, né, paralela, onde ele pode caminhar, né, segurando com a fisioterapia. Compramos um aparelho que alivia a dor, né, musculares que eles apresentam. Então, assim, a gente está sempre buscando alternativas e recursos. Não é porque não tem naquela instituição lá não sei aonde, que nós não vamos ter. Nós temos que pensar no nosso. Nós podemos, nós não temos, como que vamos fazer para conseguir? Vamos pedir para a comunidade sempre pronta a ajudar, ajuda demais, sempre nas solicitações. Temos a terapeuta ocupacional, inclusive também está lá hoje, né, que vem voluntariamente também. Sexta-feira vai vir a Thaís, a nutricionista, né, que faz avaliação nutricional e que a gente está sempre precisando dela, e dá treinamento. Então tem que treinar a equipe, tem que dar treinamento de emergência,
em caso de incêndio, treinamento, bombeiro vai para lá, já foi, né? Então tem que pensar num todo. Tem horta, tem jardim, né? É um lugar assim, é no interior, é rural, né? Então, é um lugar lindo, maravilhoso, a estrutura toda é muito bonita. Tem missa, tem a capela lá, né? O centro ecumênico. Então as pessoas podem visitar, não importa a religião, vou dar um apoio espiritual, né? Para eles não é bem-vindo. Nós temos os voluntários, né? Que nós tivemos essa semana, assim, vieram as voluntárias da cozinha, que ajudam a fazer bolacha, nholine, lasanha, tortéia, aí congela, né? E tem o voluntário, eu preciso do eletricista. Aí eu ligo para quem? Para não gastar, porque ela é filantrópica, não visa, é sem fins lucrativos. O Recanto do Idoso é uma instituição considerada não governamental ou não? Não, é filantrópica, né? Não visa lucros, então não governamental, ela é uma associação, né? Ela é de quem? Ela é do município de Concórdia, mas quanto menos gastos nós tivermos, melhor. Então a gente sabe que tem um custo, né, para manter. E aonde a gente vai buscar esse para manter? Melanie, eu acho que no próximo bloco, nós estamos encerrando agora então o primeiro bloco, e acho que no retorno a gente pode falar um pouquinho então como se mantém o Recanto do Idoso, qual é o custo, né, para um idoso se manter lá. Então encerramos agora o primeiro bloco e retornamos em breve sobre o Recanto do Idoso. Sua água mais pura. Confiança e segurança é só ligar 3444-1351. Saúde, modernidade e economia em um só produto. De água Soft. Escolha o soft que mais combina com seu ambiente. Cor, tamanho e capacidade para atender a sua necessidade em casa ou na empresa. Escolha um purificador de água soft. Purificador de água Soft. Filtros de água Pelizar 3444-1351. Uzimac é referência em serviços de torno, soldas, montagens, consertos de máquinas industriais e agrícolas, estruturas metálicas e tanques para distribuição de adubos. Agilidade, qualidade, compromisso, credibilidade e profissionalismo. Maximize sua produção e rentabilidade, usufruindo dos serviços especializados da Uzimac. Uzimac, fone 49-3442-4084. Retornamos com o programa Viva Saúde e hoje estamos tratando sobre o Recanto do Idoso, sobre a terceira idade. Melanie, estávamos falando anteriormente sobre a equipe, né? Hoje existe uma equipe de quantos funcionários ao todo? Tem 17. 17 funcionários. Como é mantido, né, o Recanto do Idoso? Para quem está nos assistindo e que tem interesse em, de repente, conhecer o Recanto, tem um custo fixo que paga para manter um idoso lá? Como que o Recanto se estrutura para ele se manter funcionando hoje? Bom, então assim, nós temos uma diretoria, né, que é totalmente voluntária, sou Bonissone, que é o presidente, né, e os demais da diretoria, que eles fazem o cálculo, né, que nem na nossa casa, né? Se quanto você recebe, então lá é uma empresa, uma instituição. Quanto entra de dinheiro e quanto a gente gasta ou pode gastar. De onde vêm os recursos. Então eles fazem um cálculo, quanto custa um idoso para o Recanto do Idoso. Quanto ele custa. É diferente da mensalidade de quanto ele pode pagar. O custo dele é de R$2.000. Perfeito. Porque existe um gasto, né, com o maior, que é a folha de pagamento, né, e outros, como na casa da gente, como eu falei. Mas ele tem esse custo de R$2.000. Onde nós vamos buscar esse dinheiro para poder manter o Recanto do Idoso e para poder abrigar mais idosos e oferecer a assistência que eles precisam? Então, o idoso paga, mas paga quanto? Que as pessoas querem saber quanto é a mensalidade, quanto eu preciso pôr meu pai, quanto vocês vão cobrar de mim. Então é avaliado, existe uma avaliação socioeconômica que a gente faz de cada idoso. Então você quer pôr teu pai lá, nós vamos entrevistar você e a sua família. E nós vamos pedir para você, né? Quanto é que vocês podem nos
repassar. E nós também vamos falar, olha, para cuidar dele com toda essa dependência, nós talvez teríamos que então contratar mais uma pessoa. Nós também vamos ter um gasto, mas a gente avalia quanto a família pode pagar, né? Então o valor varia de um para outro. Tem famílias que podem pagar mais e eles pagam mais por isso, mas tem famílias que não podem pagar. Isso. E né? essa diferença, Melânia, entre o que eu posso pagar e o custo real da pessoa ficar no recanto do idoso, que é mantido pelas doações, pelas instituições. Quais são os programas ou eventos que o Recanto do Idoso prevê hoje durante o ano para manter, né, essa diferença que existe? Que não é suficiente. E não é suficiente. E também tem algumas instituições que você poderia citar que fazem trabalhos voluntários ou que ajudam de forma sistemática o Recanto? Tem sim. Então, assim, nós temos um sistema de boleto bancário, né? O carnê. Então, a pessoa diz, olha, eu gostaria de doar um valor X mensal para ajudar o Recanto do Idoso. Então, a gente entrega esse carnê para essa pessoa e essa pessoa vai todo mês e dá o valor que ela acha que pode dar. Tem pessoas que não podem, não querem, enfim, dar em dinheiro, depositar. Eu prefiro dar uma caixa de leite por mês. Ou eu prefiro dar um pacote de fraldas por mês. Ela pode dar o que ela quiser, material de limpeza, enfim, ela pode doar o que ela quiser. Então a gente aceita porque precisa. É alguma coisa que nós teríamos que comprar e vamos utilizar essa doação. Também assim, alguns jantares, alguns almoços foram feitos. Também vai ter de novo agora dia 5 de novembro, nós já estamos vendendo ingressos para a feijoada do Zeca. Vai ser lá na IACC, nós temos ingressos para venda, né? E o lucro vai para nós, né? Então a gente vai utilizar esses recursos para cobrir aquilo que falta. Perfeito. Né? E Melânia, se eu não tenho condições de doar financeiramente, mas eu tenho interesse de doar o meu trabalho ou doar, enfim, de alguma forma me doar para a instituição. É aceito o trabalho voluntário? Como que ele é caracterizado? É só buscar a instituição? Como que é organizado hoje o trabalho voluntário dentro da instituição? Bom, o trabalho voluntário é assim, a gente solicitou também na comunidade, né? E algumas pessoas, elas vão voluntariamente, como eu falei antes, eu preciso de um eletricista, né? Nós não temos um funcionário eletricista, não dá para pagar uma pessoa para ser eletricista, encanador. Nós temos alguém que cuida da horta atualmente, né? Do jardim. Mas aí, então, eu ligo para aquele voluntário que disse, olha, quando eu precisar de mim, eu posso... Daí, se ele não pode, eu ligo para um outro, né? Eu ligo para o outro. Aí, às vezes, é um problema no encanamento, né? E assim vai indo. O problema, qualquer problema, pintura ou alguma coisa que estragou, né? Eu vou solicitando para a comunidade. Igual as cozinheiras, né? Que vão lá e ajudam. Ou eu quero ir lá fazer um trabalho voluntário, secar o cabelo, colocar o idoso no sol, pintar uma unha, ou apenas ficar junto conversando. É um trabalho voluntário. Fazer jogos, tem uma equipe que vai lá fazer bingo com eles, né, uma vez por mês. Então, ou buscar eles para dar um passeio. Tudo é trabalho voluntário. Você dispondo alguns minutos ou horas do seu dia para ir lá e não receber nada por isso. É um trabalho voluntário, uma coisa que faz bem para você e para o idoso que está lá. Com certeza. E até levando em consideração, né, Melânia, a questão da inclusão, né? A gente sempre pensar nessas instituições, não como o idoso vai lá, fica lá e não tem mais contato com a sociedade, como se fosse, na verdade, quanto mais atividades voluntárias, quanto mais atividades, quanto mais as pessoas saírem também da sociedade e forem conhecer esses locais, conviver, porque a gente percebe de uma certa forma, a nossa sociedade ela tem uma tendência a conhecer e só trabalhar com a normalidade. É verdade. Né? Tudo que nos incomoda ou que é um pouco agressivo, a gente... e principalmente se na família não tem, a gente não tem mais contato. Então é interessante as pessoas buscarem esses locais, conviverem com pessoas idosas, conviverem com o idoso que tem Alzheimer, conviver com o idoso que tem Parkinson, para verificar quais são as dificuldades, como eu tenho que me trabalhar também como sujeito, para me relacionar com pessoas assim. Né? Tem alguns que ficam assim um pouco, que tu percebe que não estão preparados. Tem grupos de idosos que vão visitar, tem pessoas que vão visitar só para conhecer,
e fica um pouco chocado. Nossa, ai, eu me senti mal de ver, né? Porque não há o preparo. Não estão acostumados, ou nunca conviveram com idosos, com a limitação, ou se colocaram já no lugar, puxa vida, e quando eu ficar idosa, será que eu vou ficar também assim? Será que eu vou ficar tão dependente? Daí a pessoa fica com um pouco de medo também, já pensando no futuro, quem vai cuidar de mim? Alguns que vão lá já começam a se preocupar mais. Então, a pessoa que vai fazer um trabalho voluntário, ela se sente bem. Às vezes está em casa, está sem fazer nada, ou não sabe o que fazer, ou está meio triste ali. Vai lá no idoso. Às vezes tocar um violão, uma música, um canto, né? Organizar alguma coisa, ajudar na cozinha. Vou lá descascar as batatas hoje, vou lá dar uma mão na cozinha. Claro. Por que não? Por que não? E como eu coloquei antes, né, Melânia, a terceira idade é uma certeza para todos, né? Só que a gente se prepara muito pouco. A nossa vida é dividida em duas grandes esferas, assim. A vida escolar, acadêmica e a vida profissional. E na terceira idade a gente encerra, né, uma etapa muito importante, que geralmente você se aposenta e passa para uma terceira... E daí eu vou fazer o quê? Né? Eu já estudei, já me formei, tenho uma vasta experiência, trabalhei muito tempo, e agora? E aí o idoso se depara com o vazio, né, com a aposentadoria, como que eu vou me preparar para esse outro momento da minha vida, onde nem sempre o trabalho convencional dentro de uma empresa vai ser possível, e também a sociedade, enfim, está encaminhada para atividades mais rápidas, enfim, mais intensas, né, e a terceira idade às vezes fica um pouco solta. O que eu faço na terceira idade? Quais são as atividades que um idoso hoje pode estar realizando? Então, o Recanto do Idoso também tem essa possibilidade de você se enxergar no outro e conseguir com isso organizar a tua velhice, né? Como que eu quero chegar na minha terceira idade? O que eu vou estar fazendo com 80 anos? E a gente vê assim, nós, né, lá no Recanto, que a gente... como profissional, a gente também se preocupa, né? Então, a gente pensa assim, puxa, tomara que tenha uma vaguinha aqui para mim quando eu ficar idosa também, né? As pessoas comentam, puxa, guarda uma vaguinha para mim, porque eles gostam, porque é um lugar assim, é diferenciado. É um lugar onde a assistência é de primeiro mundo mesmo, ou mais até, assim, eu sou suspeita, né? Mas assim, a gente está sempre buscando, é como se fosse um hotel 5 estrelas, com uma assistência de enfermagem médica, porque ele não está enxergando bem, está com dificuldade, qual é o problema? Pode ter catarata, vamos levar no médico. Precisa de cirurgia? Encaminha para cirurgia. Precisa de óculos? Não tem dente? Vamos levar, vamos extrair, dá para pôr dentadura? Tudo isso a gente vai e leva. Precisa fazer exame de sangue, a gente coleta o sangue lá, leva para o laboratório, pega o resultado do exame, leva para o médico, pega a receita, busca a medicação, medica o idoso, né? Então, tudo isso é uma facilidade que ele tem, ele está lá e a gente oferece. Ele gosta de estar lá. Exatamente. Então, quando você observa isso, a satisfação, né, é enorme, de quem cuida. Isso, eu tive a oportunidade, Melânia, de conhecer, né, pessoalmente o Recanto do Idoso, e eu acho que a principal diferença dessa instituição de outras que eu já conheci, porque toda forma de institucionalização eu acho que é um risco, se não bem gerenciado, né, porque realmente senão ocorre a exclusão dessa categoria na sociedade. Eu acho que é esse cuidado, é esse olhar, eu acho que é o principal diferencial, né, você percebe o clima ao entrar lá, você percebe o carinho, a afetividade que os profissionais têm, o bem-estar no olhar dos senhores e das senhoras que estão lá. E eu acho que isso faz um envelhecer mais sadio. A assistência médica, de enfermagem psicológica, sem dúvida, é importantíssimo, mas se não há o afeto e se não há o carinho, a gente sabe que o envelhecer se torna muito mais penoso, né? E os profissionais de lá manifestam isso. Como é feita a seleção dos profissionais? Quando há alguma vaga em aberto, é feito pelo próprio Recanto? Quando há necessidade de contratação de algum profissional? Exatamente. Nós temos uns currículos, né? Pessoa, eu gostaria de trabalhar lá, como é que eu faço? Deixo o currículo, a hora que a gente precisa, a gente liga, né? Teve profissionais que a gente teve que demitir, né? Não deu certo. Então, assim, não vai levando, não deu, não vai, não dá. Até pela característica do local, se não fechou o perfil, não tem como, né? Não tem como. Então, a gente cuida muito isso na contratação.
Perfeito. E Melanie, antes tu tocou num assunto que era para mim ter abordado e eu acabei fugindo. Sobre a perda, né? É inevitável alguns sujeitos que estão lá institucionalizados que eles venham a óbito. Como é lidado com a perda? Tanto para os idosos que estão lá, né? Tanto pela equipe, assim. Como é lidado com essa situação no dia a dia ou quando ocorre a perda? Já aconteceu. Então, assim, a equipe sente muito, porque há um apego, né? Tu passa o dia lá com eles, cuidando. Então, é como se fosse uma grande família, no final das contas. E você vê e você tenta, e você quer mais, e busca mais recursos, né? Hoje mesmo tem um internado, então você leva para o hospital, ele traz, né? Mas é inevitável em alguns casos, então a gente tem que se preparar para isso, a gente sente muito. Os outros idosos, parece que eles aceitam mais, né? Eles estão mais preparados. Alguns aceitam, então fica assim, isso que eu percebo, né? Sabe que é interessante isso que tu trouxe da terceira idade? Eles sabem sim lidar melhor com a morte do que a gente. Teve uma aluna de psicologia que fez uma pesquisa de TCC, mais ou menos uns 3 anos atrás, sobre a percepção da morte na terceira idade. E num primeiro momento a gente achou que eles iriam ter uma percepção negativa por estarem próximos, né? Mais ou menos próximos dessa realidade. E pela maturação biológica, pela experiência, por já terem perdido em função da idade, ou algum filho, ou o próprio companheiro, ou algum colega, eles entendem melhor. E isso me impressionou muito. Eles têm uma visão sobre a morte muito diferente do que a nossa. É interessante, né? Eles até comentam, eu lembro de um comentário assim, mas ele já estava bem velhinho, como o idoso falou. Aí a outra, que já tem uma certa idade, assim, né, 90 e tantos, ela disse assim, eu estou preparada, eu estou pronta, ela disse, né? Até a gente ficou pensando, puxa, né? Isso. Então, eles têm um preparo diferente, pela maturação biológica, pela experiência, uma aceitação diferente. Eu acho que o próprio desenvolvimento humano faz com que a gente vá se preparando para essa certeza que todos nós temos, né? Melânia, a gente vai encerrando o programa, né? Queria agradecer muito por você ter vindo falar um pouquinho conosco sobre essa instituição que é extremamente importante no nosso município. Eu acho que a gente deve se orgulhar de ter aqui uma instituição do jeito que ela está estruturada e com todo o carinho como ela é tratada, e me colocar à disposição, né? Colocar à disposição o Canal 21 para qualquer momento que você sentir necessidade de divulgar esse trabalho, ficar à vontade. Muito obrigada. Agradeço em nome de todos, né? A colaboração de vocês, o Canal 21, sempre divulgando. É importante a comunidade saber como funciona. E sempre que quiserem, né, nos procurar, é ali em Fragosos, né? Tem o nosso telefone. Se você quiser falar. 34 25 94 34. Também tem o site, né? Que é recantoidoso.com.br. E temos também o e-mail, né? Que é recantoidoso@yahoo.com.br. Que podem assim acessar, podem ver, a gente está sempre colocando fotos das festas, né, comemorativas, a gente faz festa de aniversário, tudo é motivo para a gente fazer festa e comemorar lá. Então, tem sempre fotos divulgando o funcionamento e agradeço a todos vocês. Obrigada. Encerramos então mais um programa Viva Saúde e obrigada pela audiência. On the TV, every night I see you.
Uzimac é referência em serviços de torno, soldas, montagens, consertos de máquinas industriais e agrícolas, estruturas metálicas e tanques para distribuição de adubos. Agilidade, qualidade, compromisso, credibilidade e profissionalismo. Maximize sua produção e rentabilidade, usufruindo dos serviços especializados da Uzimac. Uzimac, fone 49-3442-4084. Purificador de água Soft. A sua água mais pura. Confiança e segurança é só ligar 3444-1351. Saúde, modernidade e economia em um só produto. Purificador de água Soft. Escolha o soft que mais combina com seu ambiente. Cor, tamanho e capacidade para atender a sua necessidade em casa ou na empresa. Escolha um purificador de água soft. Purificador de água Soft. Filtros de água Pelizar 3444-1351.